Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TV Educativa de Ponta Grossa. Hoje nós vamos falar sobre economia solidária. Comigo no estúdio da TVE está o professor Luiz Alexandre Gonçalves Cunha, que é coordenador da Incubadora de Empreendimentos Solidários da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, boa noite a todos, né? Eu acho que é uma oportunidade que nós podemos usar, né, para divulgar mais, né, e fazer conhecer, né, a economia solidária, né? Obrigado. Agradeço novamente sua presença. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é economia solidária. Comigo no estúdio está o coordenador da Incubadora de Empreendimentos Solidários da UEPG, professor Luiz Alexandre Gonçalves Cunha. Professor, eu gostaria de começar falando sobre as noções básicas de economia solidária, que é realmente uma ideia muito diferente daquela posta no mercado hoje em dia. O senhor poderia nos ajudar nisso? Pois não, economia solidária pode ser definido, né, como um outro tipo de economia, ou parte de uma outra economia, na qual, né, você não tem aquela empresa tradicional, né, da economia formal, né, que é a empresa que tem um proprietário ou vários proprietários, acionistas, etc., como um empreendimento individual, né? A primeira diferença da economia solidária para a economia formal é que a economia solidária ela pressupõe um empreendimento coletivo, né? Essa é a primeira grande diferença. Então são grupos de pessoas, né, organizadas sob a forma de associação ou de cooperativas ou mesmo de grupos informais, mas que se reúnem, né, para gerar trabalho e renda, né, para elas mesmas, né? Então são grupos que buscam a experiência coletiva, né, de geração de trabalho e renda, correto? Agora, existem diferenças, né? Existem diferenças. Por exemplo, no Brasil, a economia solidária, as primeiras experiências mais importantes de economia solidária foram as experiências relacionadas à autogestão que os trabalhadores promoveram em relação a empresas que faliram, né, no período da crise da década de 1980, principalmente ali no ABC paulista, né? Empresas tiveram dificuldade com aquela crise, né, dos anos 80, as empresas faliam e a empresa, não tendo como pagar, né, os direitos trabalhistas dos trabalhadores, cediam a própria empresa, né, para a administração desses trabalhadores. Então eles se organizavam em associações cooperativas, né, para autogerir, né, a empresa que antes eles eram empregados. Então essa experiência aconteceu assim diversas experiências desse tipo, né? E esse foi uma das primeiras formas de organização desses empreendimentos autogestionários, que é outra característica da economia solidária, a autogestão, né? Então os grupos, as associações e cooperativas, né, eles se autogestionam, né, no sentido deles, eles mesmos que definem os rumos, as formas de organização que eles querem para o seu empreendimento coletivo. A autogestão é outra característica, né, da economia solidária. Então, empreendimentos coletivos, empreendimentos autogestionários, né, radicalização democrática, né, nesses empreendimentos, no sentido de que cada trabalhador tem direito a um voto, né, na autogestão que se faz à base das assembleias, etc., né? Então, cada um tem direito a um voto, né, como é tradicionalmente
a organização cooperativa ou associativa, né? E esses são os princípios que eu considero fundamentais, claro, além da própria solidariedade, né, que está no nome, né? Esse eu considero os princípios fundamentais. Agora, a economia solidária ela vem incorporando outros valores, né, dentro desses empreendimentos. Por exemplo, o consumo consciente, né, que é essa ideia de se preocupar com como se produz, né, e não apenas olhar o custo-benefício, né, do consumo, como na economia tradicional. O produto é barato, eu compro, né? O produto na economia solidária não, a ideia de consumo consciente, né? De olhar de como esse produto está sendo produzido, né? Se há um impacto negativo no meio ambiente, se as relações de trabalho, né, das empresas que produzem, né, ou dos empreendimentos que produzem, respeitam, né, os direitos de trabalhadores, não se trabalha com trabalho escravo, né, a questão da saúde, né, relacionada aos produtos, né, essa ideia de consumir produtos saudáveis, né, produtos que não incorporam, né, vamos dizer assim, insumos prejudiciais à saúde. Então, esse é o consumo consciente que a economia solidária incorpora, né? O preço justo, né? A ideia de preço justo, né? No sistema da economia tradicional, né, o preço é regulado pela oferta e procura, né? Verdade. Oferta e procura. Se há maior oferta, o preço cai. E a ideia da economia solidária é que produtores e consumidores cheguem a um preço justo, que tanto atenda o interesse do consumidor como do produtor, né? Hoje se fala na economia solidária em prosumidores, que é a ideia de se juntar produtores e consumidores, né, no sentido de se chegar a um preço justo. Então são valores que diferem um pouco, né, ou em grande medida, né, da economia tradicional, né? Então seria alguns dos elementos fundamentais. Professor, o senhor mencionou a questão do histórico no Brasil. Normalmente esses conceitos chegam no Brasil depois de surgirem em outros lugares do mundo. Mundialmente, onde surge a economia solidária? Na verdade, as origens da economia solidária, ela está no século XVIII, século XIX, com a história que o Marx chamou, né, dos socialistas utópicos, que propuseram, né, formas, né, alternativas, já no século XIX, àquele capitalismo selvagem lá das primeiras fábricas, etc. Então, no século XIX, né, começam a aparecer cooperativas de trabalhadores, associações de trabalhadores, ou experiências, né, até mesmo, né, o famoso Robert Owen, né, que era um industrial inglês, né, que se preocupava com o bem-estar dos seus trabalhadores, organizavam vilas de trabalhadores, né, então a ideia surge naquele momento, né, da organização cooperativa, associativa dos trabalhadores, muitas vezes não para gerar renda, mas às vezes para criar formas de vamos dizer assim, os sistemas de compras coletivas, né? aquelas cooperativas de compras coletivas dos trabalhadores. Aqui, inclusive na década de 80 surgiu isso, né? Os bancários tentando formar cooperativas de compra, né? Cooperativas de trabalhadores para montar uma escola, né? Ser uma escola alternativa, né? Cooperativas de crédito também. Cooperativas de créditos alternativos. Então, essa ideia, né, de alguma forma, ela sempre esteve presente no sistema capitalista, né? Agora, mais recentemente, né, no caso do Brasil,
Isso ganha corpo na década de 80, né, como eu estava falando, a tal da década perdida, né, que quando a crise atinge níveis muito elevados, né, que gera um grande exército, né, de desempregados, etc., né, além dessa experiência nas indústrias autogestionárias, eu me lembro quando eu cheguei em Ponta Grossa há 20 anos atrás, eu me lembro que até aqui mesmo teve uma experiência, né? Eu não me lembro exatamente, mas parece que era uma fábrica de cofres. Sim. Né? Que se tentou, né, transferi-la para os trabalhadores. Eu acho que chegou a funcionar durante alguns anos, né? Eu cheguei a ver na reportagem sobre essa experiência aqui em Ponta Grossa. Aí a crise também gera, né, surge, né, os catadores de produtos recicláveis, né? Eu assisti o surgimento desse. Eu morava em Curitiba, né, em 1983, quando eu cheguei aqui no Paraná, 83, 84, foi quando surgiu, né, os carrinhos, né, os carrinheiros, né, que começam a encontrar no lixo, né, uma opção de renda, né? Grupos de professores, intelectuais, etc., começam então a organizar esses trabalhadores, né, em cooperativas, em associações de recicladores, etc. Então, é nessa década de 80 que aparece, mas aproveitando uma ideia, né, que já de certa forma existia. Então, as cooperativas de catadores que surgiram em Ponta Grossa há pouco tempo, essas cooperativas também são exemplos de economia solidária? Não todas, né? Na verdade, por exemplo, nós da IESOL, da incubadora, nós apoiamos uma das cooperativas, que hoje trabalham também com a prefeitura, né? Tem a parceria com a prefeitura, que é a REP, né? A Associação Rei do PET, né? Que é os recicladores. Essa associação, né? Ela é de economia solidária, porque a forma de organização, né, vem sendo feita no sentido de, vamos dizer assim, considerar os princípios da economia solidária. Mas você pode ter as outras associações, não necessariamente são de economia solidária. Entendo. Né, porque aí os princípios de autogestão, né, de radicalidade democrática, né, pode ser que não estejam funcionando, nem haja a preocupação, né, de que eles funcionem, né? Não está sendo trabalhado esses princípios. Então, a gente, além da questão da renda e do trabalho, a proposta da economia solidária é também trabalhar dentro desses princípios de autogestão, de cooperação efetiva, né? de democracia participativa, né? Dentro do grupo, ou da associação ou da cooperativa, né? Quando o senhor cita o século XIX ele é emblemático, 18 e 19, por conta da industrialização, principalmente na Europa, com destaque para a Inglaterra. É um período muito conturbado, onde crianças de 5 anos trabalhavam até 14 horas por dia em minas de carvão. Isso. Então, quando se fala em capitalismo selvagem, parece uma afirmação de algum ideólogo de esquerda, mas não se trata disso, era uma realidade. O capitalismo era selvagem, o trabalho chegava a ser escravo, a remuneração era pífia, as pessoas morriam de fome porque o salário mal dava para se alimentarem. Então é óbvio que esse conceito de capitalismo selvagem ele perpassa décadas e existem uma série de iniciativas realmente de cunho socialista, Marx chama de socialismo utópico, que tentaram reverter esse quadro sem muito sucesso. Certo. Quando chega o século XX, uma série de movimentos sociais já iniciados no século XIX buscam os direitos dos trabalhadores, mas dentro da economia formal. Então, o processo de economia solidária que o senhor fala que sempre esteve presente dentro da economia formal, ele vai, como eu posso dizer, evoluindo com o passar do tempo
e temos terminologias que estão surgindo e que tentam humanizar o capitalismo de uma forma que não se sinta mais aquela sensação de estar sob o domínio de alguém. Embora isso seja muito cíclico dentro da história do próprio capitalismo, né? Em alguns períodos, essa sensação de ser dominado acaba prevalecendo sobre a sensação de justiça social. E vivemos um período conturbado em relação a isso, agora que o mundo inteiro ainda se recupera da crise de 2008. E eu gostaria de entender o seguinte: nesse contexto, a economia solidária, já que tivemos uma crise na década de 80 no Brasil, que favoreceu o surgimento desses projetos, e vivemos uma outra crise agora, é natural que se busque dentro da economia solidária uma solução, né? Assim como se buscou também no século XIX, diante do capitalismo selvagem. E por isso que eu formulei essa linha de raciocínio, para saber o seguinte: que projetos estão surgindo em Ponta Grossa e no Brasil? Eu gostaria que o senhor citasse alguns, nós vamos continuar daqui a pouco. Que projetos estão surgindo que exemplificam o que o senhor mencionou antes como características? Essa questão da relação entre economia solidária e economia formal, ela, claro, nesse momento ainda é de difícil integração ou relação, né? Para você ter uma ideia, né? A economia solidária, ela encontra um grande espaço, né, institucional no Brasil quando se inicia o governo Lula, né, em 2003, que o governo Lula, logo meses depois de iniciar o seu governo, ele cria a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é a SENAS, né, que está aí até hoje, né? Provavelmente deve sofrer algum tipo de alteração, né, a partir desse novo governo. A SENAS, Secretaria Nacional de Economia Solidária. E onde ela surge? No Ministério do Trabalho, né? Ora, o Ministério do Trabalho é o Ministério do Trabalho formal, do trabalho assalariado, do trabalho de carteira assinada, né? Então, alguns colegas da economia solidária, né, nunca entenderam, né, por que se agrega ao Ministério do Trabalho, né, que trabalha incentivando a economia formal do assalariamento, né, como se encaixa ali a Secretaria Nacional de Economia Solidária, né? Haveria uma diferença. Depois nós tivemos outro conflito, quando começa o governo da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, que ela estava propondo transferir a Secretaria Nacional de Economia Solidária para o que ela queria criar, né? Nem me lembro agora se chegou a instituir o Ministério da Pequena e Média Empresa, né? No início do governo ela tinha essa ideia de um Ministério da Pequena e Média Empresa e queria transferir a Secretaria Nacional de Economia Solidária para esse ministério. Aí o pessoal da Economia Solidária falou: não, mas espera aí, nós não somos empresa, nós não somos microempresa, né? Nós somos algo diferente. Então nós somos algo diferente do que é o assalariamento, né, capitalista, e somos algo diferente do que é também a micro e pequena empresa, né? Então, essa busca por uma identidade, eu gostaria que nós continuássemos essa conversa depois do intervalo, se o senhor não se incomodar. Pois não. Vamos agora para um breve comercial e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta, falando sobre economia solidária. Professor, no bloco anterior o senhor estava falando sobre a construção de uma identidade desse conceito, economia solidária. Eu tinha lhe perguntado sobre exemplos e falei que, pela história que o senhor havia nos contado, o processo de construção da economia solidária se intensifica em momentos de crise ou momentos de profunda desigualdade social, no mínimo isso.
em situações históricas bem peculiares, bem específicas, onde se busca, então, justiça social. E o senhor falava sobre essa construção de identidade, principalmente mencionando as iniciativas do governo federal, primeiro colocando no Ministério do Trabalho, depois tentando colocar no Ministério da Pequena Empresa, que eu acho que nem chegou a ser criado, não me lembro disso, sinceramente. Também não e o fato é que não é nem uma coisa nem outra, ou seja, não se trata de pequena empresa, não se trata de trabalho formal com carteira assinada, mas sim de uma iniciativa de grupo, como o senhor disse, como uma cooperativa de trabalho, por exemplo, com radicalidade democrática, onde todo mundo tem direito a voto. E aí eu gostaria que o senhor continuasse a sua explanação falando dessa construção de identidade e também nos citasse exemplos que pudessem servir de uma visualização, ou servir como elementos de visualização para aquilo que está sendo explicado nesse momento. Perfeito. Então, nessa questão da identidade, volta-se, né, à questão dos princípios, né, da organização. Então, não é uma empresa, é uma associação, né, ou cooperativas ou grupos, né, e, por exemplo, não se fala, por exemplo, em lucro, né, dentro da economia solidária. O que se fala é sobras, são excedentes, etc. E aí, esses excedentes, por exemplo, são divididos, né, por diversas metodologias, né, mas muito relacionado à questão das horas de trabalho desses trabalhadores, né. Então, por exemplo, quando eles estão organizados em associação, né, as associações, inclusive, não têm fins lucrativos, né, mas elas podem ter sobras, né, e aí você se divide essas sobras. Ou seja, é um sistema diferente da microempresa, da pequena empresa, que normalmente tem, justamente por ser pequena, né, normalmente ela ainda tem um caráter de iniciativa individual, né, ou familiar, né. E na economia solidária não, a iniciativa é coletiva, né? Nós não trabalhamos com empreendimentos individuais, né? São iniciativas coletivas, né? Então, por exemplo, nós temos empreendimentos, a Secretaria Nacional de Economia Solidária ela vem fazendo, né, nos seus anos de atuação, censos da economia solidária, né? Então, por exemplo, a maior parte dos empreendimentos de economia solidária são de agricultores familiares, né? Inclusive, os administradores das Senais, no primeiro momento, acreditavam que a maior parte seriam de cooperativas de reciclagem. Não, a maior parte dos empreendimentos, mais de 60% dos empreendimentos, são de agricultores familiares. Então, são associações ou cooperativas de agricultores que atuam em diversos segmentos. Por exemplo, uma boa parte são produtos orgânicos, outra parte tem as características regionais, né? Muitos produtores trabalhando com a produção leiteira, né? O maior número de empreendimentos são as cooperativas de reciclagem, que basicamente são do ambiente urbano, né? E aí nós temos um número bastante significativo de milhares de cooperativas pelo Brasil. Eu não tenho o número exato, né, mas ele pode ser consultado, né, no site da Senais, né, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que divulga os censos, né. Por exemplo, aqui a nossa incubadora, né, nós temos uma experiência muito interessante, que é a de Porto Amazonas, né, nosso município aqui de Porto Amazonas, que é um município de 5.000 habitantes, né, que avançou muito na economia solidária, né, a partir de um funcionário lá da prefeitura, né, que fez um curso, né, de formação em economia solidária em meados da primeira década, né, lá de 2005, né, 2006, e ele resolveu implantar, né, os princípios da economia solidária
no município de Porto Amazonas. Na época ele era funcionário da prefeitura, inclusive chegou a ser secretário, não me lembro agora qual era a secretaria exatamente. Ele organizou, por exemplo, a coleta seletiva lá, né, no município de 5.000 habitantes, quando não havia uma lei tão rigorosa como a de hoje, né. Foi uma iniciativa, né, deles, né. E se formou uma associação, que é a ARPA, né, Associação de Recicladores de Porto Amazonas. Nós conseguimos um financiamento com o Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, construiu-se um galpão para eles, e hoje são cerca de 15 famílias, né, ou trabalhadores que estão relacionados a 15 famílias, que estão bem organizados com o galpão, né, vamos dizer assim, reciclam 100% do lixo de Porto Amazonas, né? Ou pelo menos a última informação que nos foi passada, que reciclam 100% do lixo. Então essa é uma experiência, né? Bem-sucedida. Bem-sucedida, né? Inclusive eles agora passaram de associação, recentemente, para cooperativa, né? Porque a associação tem assim, limitações no que se refere às questões burocráticas de fechar contrato, né, vendas, né, porque não emite nota fiscal, muitas vezes alguma relação que a associação possa ter, né, de compra, venda, né, é dificultada, e aí eles agora são uma cooperativa, é a COCARPA, né, eles avançaram para a então eles já estão lá há mais de 10 anos, né, trabalhando, etc. Nós temos aqui a REP, né, que eu já havia citado, que é uma cooperativa que trabalha conosco. Nós temos o outro segmento que tem muitos empreendimentos de economia solidária na área do artesanato, né, do artesanato. E aqui nós temos uma associação, a FESOL, né, Associação de Feirantes, né, Solidários, né, que também já está trabalhando conosco há muito tempo, são senhoras, né? E o interessante da economia solidária é isso, né? Por exemplo, uma dona de casa, né? Que ela, por exemplo, ela precisa ainda cuidar da sua casa, né? Ela pode utilizar o horário da manhã para isso, né? E o horário da tarde ela pode se dedicar a produção artesanal, por exemplo, né? Isso é muito mais difícil na economia formal, né? Você atender, às vezes, necessidades de alguns segmentos da população que não podem se formalizar como um empregado formal, né? E aí nós mesmo temos alguma dificuldade, às vezes, porque a gente vai com aquele espírito, né, de querer fazer crescer aquela associação, né, no sentido delas se dedicarem mais nisso, aí elas, muitas vezes, como o processo é autogestionário, a gente só leva a ideia, né, mas são eles que decidem o rumo. Então elas se reúnem e decidem, e elas, por exemplo, às vezes algum estagiário nosso estranha, né, que eles vão todo entusiasmados, achando que elas vão querer fazer fazer feira todos os dias, quererem expandir a produção, e elas dizem assim, não, nós não queremos, porque nós não podemos, nós não queremos, nós temos que atender também nossa família, né? Então, com o empreendimento desse tipo, ela consegue dividir, né, a atenção tanto da família quanto do próprio empreendimento, né? Então, aquela ideia, não, vamos fazer feira 4 dias. Não, nós só queremos fazer 2 dias. Tudo bem, é autogestão, vocês é que decidem, né? Existe um outro caso em Ponta Grossa que exemplifica a questão da economia solidária, que envolve o assentamento Emiliano Zapata, é isso? Isso. O pré-assentamento Emiliano Zapata. E as pessoas ali entregam o que? Eu imagino, produtos que também são agroecológicos? Ou seja, produtos orgânicos. Orgânicos, né? Essa experiência, ela começa em 2008, 2009, a partir de financiamentos, né, relacionados ao programa
Universidade Sem Fronteira, um grande programa de extensão, que foi o maior programa de extensão do Brasil naquela época, né? Que era a época do governo Requião, e a secretária da Ciência e Tecnologia era a professora Lígia, e naquele programa nós, né, escrevemos um projeto que era da horta comunitária, a horta de produtos orgânicos comunitária. O projeto durou 2 anos, né? Nós conseguimos iniciar esse processo naquela época, e o terreno, né, permaneceu, né? E a partir desse terreno, a experiência da produção orgânica, ela foi crescendo, né? E hoje está relativamente consolidada lá no pré-assentamento, né, Emiliano Zapata. Lá a gente tem 2 experiências de comercialização, né, de produtos orgânicos. Uma de um grupo que vende numa feira semanal aqui na universidade, né? E na UEPG? Na UEPG. No Campo Central? No Campo Central, todas as quinta-feiras no Campo Central, né? Mas uma vez por mês lá no campus de Uvaranas, no Centro de Convivências. Então tem um grupo que atua nessa feira fixa, né, semanal. Mas há um outro grupo, né, intitulado, né, o Grupo das Mulheres da Agricultura Familiar, que trabalha na perspectiva de rede de consumidores e produtores, né, a partir não da existência de um ponto fixo de comercialização, mas a partir de entrega de cestas, né, que são acertadas, né, com os consumidores. Então, semanalmente, os consumidores recebem uma cesta de produtos. Eu recebi agora terça-feira, né, então vem 2 pés de alface, um óleo de couve, de brócolis, né, 3 ou 4 beterrabas, um óleo de cenoura, né? Então são os produtos que naquela semana, né, podem ser disponibilizados para os consumidores. Então varia, né, de semana para semana o que eles têm para disponibilizar. Então é uma experiência diferente de comercialização que tem sido explorada pelo Brasil inteiro em vários grupos de economia solidária. Professor, obrigado pela participação nesse terceiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o 4º e último bloco do programa Lente Aberta, falando sobre economia solidária. Comigo no estúdio está o professor Luiz Alexandre Gonçalves Cunha, coordenador da Incubadora de Empreendimentos Solidários da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, no bloco anterior o senhor citou alguns exemplos de projetos de economia solidária. Falou de casos que temos aqui na nossa região e eu gostaria que o senhor retomasse um tópico que eu particularmente achei interessante, que é a construção de um preço entre os fornecedores da economia solidária e os consumidores, clientes desses projetos de economia solidária. Se tenta chegar numa equação de preço justo e não a relação de mercado, o senhor mencionou isso. Essa experiência é bem sucedida? Essa é a minha pergunta. Sim, esse valor, né, do preço justo tem sido buscado, né, em diversas experiências da economia solidária. Nós estamos agora trabalhando uma experiência de um grupo de agricultores, né, que tem interesse em explorar a área de produtos orgânicos. Mas não tem, vamos dizer assim, uma abertura, né, uma possibilidade de ter um ponto fixo, né, de comercialização, etc., né? Então, busca-se identificar, em primeiro lugar, né, consumidores que têm interesse em consumir esses produtos, né? Se identifica, né, um número que os produtores têm capacidade de atender, né? Ao identificar esses grupos, começa-se a promover reuniões, né,
entre consumidores e produtores no sentido de acertar as condições, né, de formação dessa rede de comercialização. Qual o melhor dia para a entrega das cestas, né, de produtos, né? Explicar, né, a questão de que a diversidade de produtos, né, vai depender, né, dos produtos de época, né? Então são acertos que acontecem entre produtores e consumidores para formar uma rede de comercialização, inclusive em relação ao preço, né? Os produtores vão colocar, né, os seus custos de produção, os produtores vão colocar nas reuniões, né, as suas possibilidades de compra, né, o que eles podem aceitar em termos de preço, e aí consumidores e produtores buscam chegar a um preço justo, né, que atenda a necessidade de remuneração do produtor, mas que também esteja de acordo com a capacidade dos consumidores, né, o interesse dos consumidores. É a ideia do preço justo. Então, nesse sentido, a economia solidária tem explorado, né, e se criou, inclusive, uma expressão que se chama prosumidores, né, prosumidores, que é essa integração entre produtores e consumidores. Nesse sentido, essa relação, né, de consumo, ela não está baseada numa pura lógica, né, da oferta e da procura, dos ganhos relacionados à dinâmica de mercado, mas na lógica, né, da integração entre produtores e consumidores. Então isso tem sido, vamos dizer assim, nos últimos anos, os empreendimentos de economia solidária descobriram essa possibilidade e essas experiências têm sido construídas pelo Brasil afora, né? Tem experiências bastante interessantes, né? E nesse tem dado sentido. Certo? Tem dado certo. É realmente uma forma de comercialização que mais tem se adaptado, né, à característica dos empreendimentos de economia solidária, né, que não conseguem, vamos dizer assim, competir, né, com empreendimentos que trabalham em outra lógica, etc. Né? E também há os empreendimentos de prestação de serviço. Até agora nós falamos só dos empreendimentos... Há também empreendimentos na área de serviços, né, de prestação de serviços. Eu gostaria que o senhor me respondesse o seguinte: temos projetos de economia solidária em outros países do mundo e essa é a nomenclatura utilizada ou não, é diferente? Não, a nomenclatura mais utilizada em outros países é de economia social. A referência é a economia social. Aqui no Brasil que esse termo, economia solidária, dominou, né? E aqui no Brasil a gente fala mais em economia solidária, mas em outros países se usa muito a expressão economia social. O senhor poderia citar alguns exemplos de países? Na Europa, né, França, a economia social é forte. Por exemplo, agora na Europa, né, com a crise europeia, nós estamos percebendo, né, que vem crescendo, né, a busca por essa alternativa. Até recentemente, uma grande rede de televisão, que tem um programa semanal, apresentou a experiência da Itália, né, de diversos empreendimentos em pequenas cidades italianas, né, que são empreendimentos de economia solidária, por exemplo, na área de culinária, na área de turismo, né, numa série de áreas, né, com a crise europeia, a crise do emprego formal, né, na Europa, né, a economia solidária, social vem crescendo. E países da América Latina, né, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, né, são todos países. Inclusive nós temos duas grandes redes, né, de acadêmicas nessa área de economia solidária. Por exemplo, há uma experiência interessante no Uruguai relacionada à questão de moradia, da autoconstrução, né, experiência de autoconstrução,
Vêm os recursos, né, através de projetos, etc., mas a construção é feita pelos trabalhadores. Nós tivemos aqui uma experiência em Tibagi, há uns anos atrás, que é algo um pouco parecido, né, em que os trabalhadores que receberiam as casas, né, eles que trabalhavam, né, na construção das suas próprias casas, né, num sistema de mutirão, etc., né? Então você tem experiências em diversas áreas. Nós temos uma experiência aqui entre nós, é um grupo de jardinagem, né? É uma prestação de serviço, né? E algo que eu acho muito interessante é que, evidentemente, esses grupos eles vão melhor, né, se o poder público assume, né, e apoia essas experiências, né? Por exemplo, os empreendimentos econômicos solidários têm alguma dificuldade na questão dos financiamentos, né? Mas nós temos experiências muito interessantes de bancos comunitários, né? A mais famosa delas é o famoso Banco de Palmas, né? No Ceará, né? Que é a formação de bancos comunitários no sentido de financiar empreendimentos associativos, cooperativos. Muitos deles, às vezes, nem são de economia solidária, mas também são associativos e cooperativos. A história dos fundos solidários, né, do empreendimento, de você ter, aqui na nossa região, no nosso estado, nós temos um banco que tem uma experiência interessante, que é a Cressol, né? Que é originariamente do Sudoeste, que é uma cooperativa de crédito, né, de economia solidária, embora não financie só a economia solidária. E o interessante é o seguinte, que nós temos, e eu estava colocando, o que seria muito interessante, o poder público, né, entender, principalmente eu acredito, a nível municipal, de entender as possibilidades, né, que o incentivo à economia solidária nos municípios significaria em termos de você envolver produtivamente uma população que às vezes, ou certamente, vai ter muita dificuldade de se integrar na economia formal, né, por uma série de dificuldades, né, seja pela questão de idade, seja pela questão, né, de não poder se dedicar àquelas horas que se exige normalmente o emprego formal, né? Uma série de situações e que faz com que haja um grande número de pessoas que poderia ser atendida nos seus interesses com os empreendimentos econômicos solidários, né? Vou dar um exemplo, né? Nós estamos falando que a economia solidária cresce nos momentos de crise, né, por causa do desemprego, né? Mas como é que se calcula o desemprego? O desemprego ele é calculado a partir da procura por emprego, né? Então, se você calcula a taxa de desemprego a partir da procura, né? Mas existe um grande número de pessoas no Brasil e em outros países com as características do Brasil, em que as pessoas já desistiram de procurar emprego. Ela não sai mais para procurar emprego. Ela não aparece na taxa de desemprego. Mas ela está vivendo, né, a partir de expedientes no trabalho informal, né, que muitas vezes, né, elas não estão sobre nenhuma forma de organização, né? São empreendimentos em que a gente chama, né, usa a expressão bicos, né? É muito comum, né? Fulano está desempregado, está vivendo de bicos, né? Está vivendo, né? Quer dizer, então ele está sem proteção nenhuma, sem estar vinculado a nenhuma forma de organização, etc.
Então você tem um segmento muito grande de população no Brasil, mesmo quando a gente estava vivendo os níveis de pleno emprego, taxa de desemprego de 3,5%, 4%, havia e continuava a haver um grande número de pessoas, né, que não aparecia na taxa de desemprego porque já não procura mais emprego. As pessoas sabem que elas não têm um espaço, né, nessa economia formal, né? E eu acho que a economia solidária poderia atender um grande contingente dessa população, né? Professor, antes de encerrar o programa, eu gostaria de saber o seguinte: esse conceito, esse germe de economia solidária, que floresce com mais intensidade em momentos de crise, por uma questão de necessidade, influenciou nos últimos anos, talvez, o capitalismo a tentar se humanizar um pouco? Os conceitos, por exemplo, de sustentabilidade social, onde você produz de uma maneira que a sociedade não seja agredida. O conceito de sustentabilidade ambiental também, incluso, diga-se de passagem, dentro da sustentabilidade social. Propostas, no mínimo, de responsabilidade social, onde a empresa desenvolve ações que visam compensar ou, melhor ainda, justificar a sua participação em sociedade. São assuntos que movimentam a mídia de tempos em tempos. Existem muitos projetos que são excelentes, diga-se de passagem. Esse processo de, como eu posso dizer, humanização do capitalismo influenciado de alguma forma por essas iniciativas de economia solidária ou economia social, como é visto em muitos países? Eu acredito que sim, né? Eu acho que, por exemplo, a discussão teórica, né, acadêmica em torno da economia solidária, claro que ela passa por uma crítica ao sistema capitalista, né? E essa crítica chega, né, até, vamos dizer assim, os formuladores da economia capitalista, né? Principalmente as grandes corporações, as grandes empresas, né, que fazem uma administração realmente profissional, né, do negócio capitalista. E elas percebem, né, elas absorvem e apreendem essa crítica, né? Então, com certeza, as experiências alternativas que tem o seu lado prático, pragmático, né, na própria atividade, na própria ação, elas estão sustentadas numa discussão teórica, conceitual, etc. E essa discussão teórica acaba, de alguma forma, pressionando, né, o próprio capitalismo a se humanizar, né? Então, essa movimentação no capitalismo, no sentido de buscar, né, se humanizar a partir das ideias de responsabilidade social, ambiental, etc., eu acredito que em grande parte deriva disso, né? E eu acho que, inclusive, em alguns momentos, nós buscamos, né, em alguns momentos, inclusive aqui em Ponta Grossa, sensibilizar alguns setores empresariais no sentido de adotarem, né, dentro das suas políticas de responsabilidade social e ambiental, alguns dos nossos projetos de economia solidária. Por exemplo, nós temos um projeto de produção de tijolos ecológicos, né, que, se você for olhar só em termos de custo-benefício, né, esses tijolos ecológicos têm dificuldade em competir com outros, né, porque eles são um pouco mais caros, até por causa da escala de produção, né? Mas eu acho que esse é um projeto interessante que, por exemplo, uma empresa, né, poderia incorporá-lo e apoiá-lo a partir dos seus interesses nessa área de responsabilidade social e ambiental, né? Então, a gente tentou algum diálogo, né, por exemplo, com o setor de construção civil, né, no sentido de, até procuramos a prefeitura local, a direção da Prolar,
no sentido de se conseguir, né, um espaço, né, de apoio a um projeto como esse, né, de tijolos ecológicos que nós tivemos, mas que acabou que hoje a dificuldade, ele tem uma dificuldade de sustentabilidade econômica, né, e nós tivemos que paralisá-lo por enquanto, né, mas que ele, em alguns momentos, nos últimos anos, a gente conseguiu coisas bastante interessantes nesse empreendimento, por exemplo. Professor, vamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria apenas que o senhor deixasse um contato ou uma indicação de literatura da área para que as pessoas pudessem aprender um pouco mais sobre esse assunto. Quem tem curiosidade sobre projetos de economia solidária poderia procurar, eu imagino, a incubadora de empreendimentos solidários da UEPG, que fica ali na Rua Penteado de Almeida, é isso? Exatamente, o edifício Piquiri. Do lado da universidade, no campo central aqui. Isso, e ao lado exatamente da Agência do Trabalhador. É bem fácil de achar. É bem fácil de achar. O telefone, se eu não me engano, é 3220-3465, né? Exatamente, 3220-3465. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu é que agradeço, né, pelo espaço, né, e fico à disposição, né, sempre que precisar tratar de algum assunto relacionado a isso, né? Então, muito obrigado. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.